E você achou os artrópodes complicados? Vamos piorar isso aí bastante. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre os crustáceos, os miriápodas e os trilobitas. Um dos subfilos mais conhecidos dos artrópodes são os crustáceos, os famosos siris, caranguejos e outros. Eles são um grupo bem populoso com mais de 70 mil espécies catalogadas e com isso uma grande variedade morfológica, o que não é muita novidade em artrópodes, certo? Mas, brincadeiras à parte, eles possuem uma variedade até maior do que os insetos com relação à sua morfologia, tendo formas completamente distintas, e eu vou dar alguns exemplos mais pra frente. Para você ter uma ideia de comparação, existem espécies com menos de 1 centímetro e espécies com mais de 4 metros. Eles se agrupam por algumas características em comum, como 2 pares de antenas na cabeça, uma carapaça formada por quitina e depósitos de sais de calcário, e uma larva sendo do tipo náuplio, ou seja, vive na água, nadando ali, feliz e contente, até se transformar na fase adulta. De modo geral, eles possuem cabeça, tórax, que é bastante diferente entre as espécies, às vezes com metâmeros fundidos ou alargados, e um abdômen bastante variado. A gente vai explicar cada um deles. Na cabeça, existem 2 pares de antenas, um par de mandíbulas e 2 maxilas. Existem crustáceos com olhos desenvolvidos, como os caranguejos e os camarões, e crustáceos sem nenhum tipo de olho. Aliás, alguns deles possuem olhos que captam muito mais informação do que os olhos humanos, por exemplo. As pernas saem do tórax, e aí podem variar muito de espécie para espécie, tendo animais com 5 pares de pernas e animais sem nenhuma. Porém, todas elas, quando houver, vão ser birrames, ou seja, bifurcadas. Se não bastasse, existem apêndices que saem do abdômen, que vão servir para nadar ou andar. Os chamados pleiopodes, que são os menores, e os uropodos, que são os maiores em formato de nadadeira. No final de cada abdômen também existe um telson. Algumas espécies têm fusionado a cabeça com o tórax, formando um cefalotórax. A sua reprodução ela é sexuada, dioica, com a presença de hermafroditismo. Alguns também podem fazer paternogênese, que é uma reprodução assexuada. Eles põem ovos que podem ser ou espalhados no ambiente, ou ficar nos apêndices, ou até mesmo em câmaras dentro do corpo da mãe, específicas para isso. Os crustáceos aquáticos vão respirar através de brânquias. Mesmo os caranguejos que saem por um curto período de tempo da água, possuem câmaras de retenção de água que servem como um tanque de oxigênio, ao contrário, para que quando eles estiverem fora da água, eles ainda consigam respirar a água. São chamadas de câmaras branquiais. Para as espécies terrestres, eles possuem uma pseudotraqueia, ou chamado pulmão pleipoidal, que funciona de forma semelhante com as traqueias de um inseto. Mas também a gente não pode subestimá-los. Afinal, eles podem servir como alimento para o ser humano, podem ajudar na ecologia de um lugar sendo detritívoros, ou seja, comendo material orgânico morto, ou até mesmo serem pragas em cascos de barcos, como as cracas, que causam muitos danos a embarcações em todo o mundo. Um dos animais mais interessantes desse grupo é a lagosta boxeadora, que pode chegar a 18 centímetros e usa uma de suas pernas para desferir um soco capaz de se comparar ao impacto de uma arma de fogo, além de várias outras características desse animal que são muito legais e vale a pena pesquisar. Saindo um pouco dos crustáceos, nós temos um outro grupo relevante e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, que são a superclasse miriápoda, que são mais próximos filogeneticamente dos hexápodas e dos crustáceos, e nem tanto dos Chelicerata, pois elas possuem mandíbulas. E talvez você conheça alguns representantes desse grupo, como o piolho de cobra e a lacraia. Eles possuem um corpo dividido em 2 tagmas, cabeça e tronco, que é alongado, com pernas por toda a extensão. Na verdade, cada um dos metâmeros terá uma quantidade de pernas que vão variar e a gente vai comentar daqui a pouco. Na cabeça, existe um par de antenas, ocelos e olhos mais elaborados na lateral. Ainda existe uma discussão na comunidade científica se a gente vai chamar de olho composto ou não. A fisiologia interna é muito parecida com a fisiologia dos insetos. Com relação à reprodução, eles são dioicos, ovíparos, em alguns casos
podem ocorrer paternogênese. Muitos miriápodas possuem uma cópula interna com transferência indireta de espermatozoide por meio de um espermatóforo, que são depositados no ambiente pelo macho e a fêmea vai pegar depois no ambiente. Eles são divididos em 4 classes, mas 2 delas são as principais e que caem no vestibular, que são os diplópodos, que cada metâmero, cada segmento vai ter 2 pares de perna, e os quilópodos, que possuem um par de perna por segmento. Uma outra classe muito legal dos artrópodes são os trilobitas, que são animais incríveis que infelizmente foram extintos. Em algum momento da Terra, eles dominaram completamente a Terra, por volta de 500 milhões de anos atrás, e são considerados os artrópodes ancestrais. Eles eram marinhos e o seu corpo era dividido em 3 partes, só que ao invés da divisão que nós temos nos insetos, ele tem uma divisão lateral. Eles possuíam olhos compostos e podiam chegar até 10 centímetros de comprimento. É muito comum você encontrar fósseis desses animais, dada a sua grande quantidade na época que eles viveram. Afinal de contas, eles dominaram o mundo. Mas calma! As aulas de artrópodes não acabaram por aí. Na próxima aula, vocês vão ver um bichinho super curioso que eu deixei separado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!